Antena. A nossa amizade está no ar. 105,9. Você nunca me tira do seu coração. Antena! Pra tudo ficar bom é só sintonizar. 105,9. Você sempre me escuta. 105,9. Pela emoção. Nós somos desta terra. Esta cidade é nova. Rádio que 2h48 na rádio que o povo sempre gosta de ouvir. Aprendeu a gostar e se ligar aqui na antena. Pois é, gente, 2h48. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Antena FM Carlinhos Baiano, o doutor Carlinhos. E hoje vai nos conceder uma entrevista importantíssima sobre a pré-candidatura dele, sobre o PT, sobre a consciência negra e Jorge Wellington também participando. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Tony Costa. Boa tarde, ouvintes da Antena FM. Boa tarde, doutor Carlinhos. É uma grande satisfação tê-los aqui conosco, né, Johnny, na Antena FM. Daqui a pouco iremos falar de tudo aqui, né? Da política, da consciência negra. Exatamente, né? Agora, Jorge, deixa eu dar meu boa tarde ao doutor Carlinhos, o Carlinhos Baiano. Carlinhos, seja bem-vindo mais uma vez à Antena FM. Uma ótima tarde. Calor, né, Carlinhos? Calor. Boa tarde, Jones. Opa, boa tarde, Jorge. É um prazer estar com vocês aqui. Estou muito grato pelo convite, entendeu? Essa emissora está ganhando espaço na cidade, está sendo ouvida, fazendo uma programação gostosa. Eu me sinto muito bem aqui. Olha só, que bom. Pois é, Jorge, vamos começar nossa entrevista, né? Nosso bate-papo com o Carlinhos aqui. Primeiro, Carlinhos, a sua origem, né? Origem humilde, filho de seu Zé Baiano, né? Tem muitos irmãos, muito querido na cidade. Como é que começou essa carreira, Carlinhos, de advogado, né? Onde você estudou? A gente quer saber primeiro quem é o Carlinhos Baiano. Olha, ouvintes, Johnny, Jorge, vocês são todos conhecidos de longas datas. Eu nasci aqui em Pirá, aqui cresci, fui para São Paulo com 19 anos de idade. Lá em São Paulo, eu estudei, trabalhei, me formei, advoguei 2 anos em São Paulo. Sou filho de Zé Baiano, um lavrador, homem querido, honesto, sério, conhecido de todo mundo aqui na região. E essa referência Zé Baiano nos fortalece muito. Depois de São Paulo, voltei para Ipirá. Em 87, aqui abri a minha banca de advogado, né? E estou até hoje advogando, tenho participado de todas as lutas aqui no interior, pela reforma agrária, movimentos populares, movimento de estudantes, movimento de servidores públicos, fundadores, fomos fundador do Sindicato dos Calçados, aí, dos operários do calçado, né, aqui de Ipirá, colaborador do Sindicato de Trabalhadores há mais de 30 anos na luta com os camponeses, anos, né? Entendeu? Então tem essa origem humilde, não é? Meu pai residiu na roça, vim para a cidade com 2 anos de idade. E nossa família vem lutando, crescendo, humildemente. Nós somos o mais velho de 8 filhos, o seu Zé Baiano e Dona Maria, e a gente está aí na luta, contribuindo e tentando dar o melhor de nós para o nosso município. Pois é. Quantos anos de PT, Carlinhos? Eu cheguei para 87 e logo me filiei ao PT. Já são praticamente 32 anos de PT. Vi o partido nascer aqui em Pirá, junto com o saudoso Ademildo, e com os companheiros do sindicato, os companheiros de luta. Aí nós enfileiramos, junto com a esquerda de Pirá, movimento, mobilização estudantil, o movimento de Pirá, enfim, permeando aí por esses movimentos todos da esquerda brasileira, nós estamos rente na luta. Exato. Carlinhos, antes da gente entrar, Jorge, no aspecto conjuntural político, algo que eu queria perguntar a Carlinhos, eu sei que ele sabe, a gente conversando em off aqui, Jorge, ele me falou sobre a consciência negra. Hoje é dia da consciência negra, Carlinhos. E tem uma figura em Pirá que deveria pelo menos ser lembrada, né, Carlinhos? Exatamente. Nós falávamos há pouco que se existe uma pessoa aqui no município que marca a consciência negra, essa pessoa é o saudoso José de Ambrósio. De Ambrósio não tinha a academia, não tinha formação acadêmica, mas era um doutor em cultura. De Ambrósio celebrava todos os anos
a consciência negra, né? Que naquela época era 13 de maio, trazendo pessoas de Cachoeira, São Félix. Aqui na região de Pirá, todos os negros se reuniam, faziam um trajeto na praça, era um dia de festa. Dia e à noite, pela madrugada, entendeu? José de Ambrósio é uma pessoa a ser lembrada, cultuada, porque ele tinha uma consciência negra, uma cultura negra, e ele festejava. Olha, digo mais, os municípios, ou o município, não tem feito tanta cultura nesse nível, né, da consciência negra, quanto fazia José de Ambrósio. Era um ícone da consciência negra aqui da região. Entre Ipirá e Feira de Santana, Ipirá e Irecê, no interior da Bahia, Zé de Ambrósio era referência. Em Cachoeira, São Félix, Santa Amaro, o homem era queridíssimo e fazia isso como ninguém. É verdade, está aí. E deve ser relembrado, deve ter que estar nos anais da história de Ipirá, não é? Exatamente. Além de Zé de Ambrósio, tem o pessoal da Rua da Quadra, a Barão, não é? O pessoal que fazia batucada, o Corró e outros amigos que tinham aí os grupos Apache. A gente era criança, mas a gente gostava de ver aquelas batucadas, os Apaches, não é? A batucada do Corró, isso é muito bom. Está dentro do espaço da cultura negra. Claro. E a gente não pode perder essa referência, porque Ipirá é uma cidade... É uma das regiões mais antigas da Bahia. Ipirá tem muita cultura, precisa ser resgatado, precisa ser retomado isso. O que é de bom a gente tem que fazer ressaltar. Carlinhos, e com relação ao negro? Existe um negro que sobressai na história de Ipirá? Porque muita gente não sabe. Às vezes tem um negro, às vezes a gente não sabe. A gente coloca, às vezes a gente procura nos livros de história e é uma raridade achar. Mas existe algum negro de destaque na história de Ipirá? Olha, na história de Ipirá, eu, assim, pelo menos oficialmente eu desconheço. Nós temos hoje várias pessoas de origem negra, nós mesmos nós somos negros. Nossa origem é negra, e não podemos esconder isso. Mas várias famílias aqui em Ipirá têm se destacado no crescimento cultural. A nossa família, por exemplo, aos poucos vai se destacando. A gente que veio de uma origem humilde, e não só nós, muitas famílias, pessoas humildes, vêm se destacando, sobretudo depois da abertura política, depois da Revolução Cultural que Luiz Inácio fez no Brasil. Você vê hoje o censo do IBGE já demonstra, já comprova que os negros hoje... sem querer diminuir a importância dos brancos e outras raças, mas já são maioria no meio universitário. Isso é um avanço colossal, um avanço fantástico, porque há 30 anos atrás, Jones, os negros só ocupavam somente no máximo 5% a 7% das vagas nas universidades. Né? E hoje, somos maioria. Entendeu? Além disso, a gente percebe hoje que a raça negra também está inserida no cenário econômico. Hoje, em boa parte, os negros são também emergentes economicamente, já fazem parte da classe média. Entendeu? E aí vai por aí. Nós não temos um nome na história aqui, Ipirá, mas nós temos na região. Olha só, sim. Aqui na região da Chapada, tem uma referência negra, que é do coronel Francisco Dias Coelho. Francisco Dias Coelho. A história da Bahia também sempre foi segregacional, sempre foi racista. Não coloca nos anais da história esses expoentes negros. Dias Coelho foi o coronel mais famoso no século XVI, entendeu? E que revolucionou a Chapada. Ele foi padrinho político de Horácio de Matos. Os livros falam de Horácio de Matos, porque é de família rica, oligarca. Mas, muito mais que Horácio de Matos, Francisco Dias Coelho, aqui de foi o negro mais culto, mais inteligente, entendeu? Da Bahia, da época, entendeu? E era mercador de diamantes, entendeu? Filho de ex-escravos. Olha só, gente. Chegou a ser oficial de registro público naquela época, comerciante, mercador de diamantes, entendeu? E é uma referência riquíssima para a Chapada Diamantina e Morro do Chapéu. Quem for lá, tá lá a estátua dele lá, como o coronel benfeitor, homem culto, que fundou colégios, filarmônica, entendeu? Ele chegou a organizar num povoado chamado Ventura, e na época, hoje tem um resquício lá desse povoado, você pode ver lá os vestígios ainda. Esse povoado chegou a ter mais de 6 mil habitantes. E era mais importante o Ventura do que Morro do Chapéu. Olha só. No povoado que Dias Coelho comandava o domínio político, ele conseguiu instituir em Morro do Chapéu que as escolas primárias ensinassem 2 línguas, o português e o francês, porque havia muita influência do francesa naquela época. Lá no Ventura, em Morro do Chapéu, entendeu? Existiu um consulado da França. Brincadeira. Várias vezes ele foi convidado a
visitar a França, ele disse que enquanto o país lá fosse escravagista, que lá não pisava os pés, mas que os franceses eram muito bem-vindos aqui no Brasil. Pois é. Tá aí, Jorge, essa explanação sobre a consciência negra, sobre a importância do negro para a nossa história aqui do Nordeste, especificamente da Chapada e também de Pirá, viu, Jorge? Pois é, e essa história que o doutor Carlinhos nos contou aí, falando até um pouco de José de Ambrósio, não é isso? É que... Exatamente isso, Jorge. Rapaz, eu fiquei encantado, sinceramente, eu não sabia disso, e sempre é bom estar falando com quem sabe da história, né? E, inclusive, doutor Carlinhos, eu e Johnny sempre estamos falando aqui sobre a questão, né, dos anais, para a gente saber da história do município de Pirá e até da própria região. Inclusive, sua esposa, Ana, tem uma linha de pesquisa aí, resgatando um pouco da história, que isso é interessante também. Se você souber um pouquinho aí, nos conte um pouco dessa história que Ana está tentando resgatar a história de Pirá. Olha, Jorginho, é o seguinte, Ana exerceu um cargo de gerente da área de cultura. Na época do segundo governo de Dilmário, ela praticamente instalou o arquivo público municipal, entendeu? Foi um projeto nosso, projeto de lei, nossa iniciativa, que embora não fosse vereador nem prefeito, mas nós demos essa contribuição para o município, e naquela época ela instalou, entendeu, o arquivo público municipal com um rico material, um acervo enorme de Ipirá. Essa história, quem sabe contar mais é ela, porque ela é historiadora, mas eu lembro que nós conseguimos resgatar muito material, não é, do Camisão, da história de Ipirá, entendeu? Inclusive, esse arquivo foi visitado por muitas personalidades. O presidente, na época do tribunal, o Carlos Alberto Sintra, que é aqui de Ipirá, veio aqui, não é, nos visitou o arquivo público e viu lá o acervo histórico, as gravuras, as exposições culturais que ela fez. Entendi. Entendeu? Uma série de material histórico e acabou confessando o seguinte, que no interior da Bahia, poucos lugares tinham um arquivo público tão decente, tão organizado, tão assim pujante, entendeu? Como o Ipirá. Infelizmente, com o passar do tempo, né? Não se deu continuidade. O governo atual desmontou esse material cultural, está lá, né, jogado, desmontado. Mas está sobre a guarda de quem todo esse material? Esse material está no Elofilo Marques, entendeu? Mas só que lá houve um desmonte, né? Biblioteca, centro cultural, tudo isso lá foi desmontado, não se deu continuidade. Precisamos resgatar nossa história. Ipirá tem uma história riquíssima, entendeu? Nós temos um povo aguerrido, um povo batalhador, entendeu? Um povo que não se curva. Não é? Na história da Bahia, o Camisão tem referências importantes lá. Verdade. Tá aí, Jorge, respondida a sua pergunta, seu questionamento? Com certeza, Johnny Costa. Vamos começar aqui com o doutor Carlinhos, né? Pra gente só situar aqui o doutor Carlinhos, não é? O Zé de Vigílio está aqui, já está batendo um papo com o Carlinhos. Aí eu... Tá batendo, quer participar do bate-papo, vem aqui ao vivo. Ô, Jorge, Zé, estamos passando aqui uma colinha, aqui na época de Ambrósio, no carnaval, fazia a mulinha. Era uma mulinha, ele encenava, botava uma mulinha de madeira e um giral e botava uma saia. E era? É como se fosse um cavaleiro no meio do povo, aqui ele encantava as crianças. Olha a mulinha, ia em cima, ia fazer aquela presepada, tal, o povo se encantava, o povo parava para ver Zé de Ambrósio com a mulinha, né, passarem na avenida, viu? É verdade. É uma época gostosíssima, muito boa. Exatamente. Mas vamos lá, Jorge, vamos começar bem aqui. Doutor Carlinhos, vamos começar. Já falamos sobre toda a sua história de vida, né? Também o processo da consciência negra. Agora, doutor Carlinhos, não é? Vamos para o que o senhor gosta, não é, de atuar, que é a política. Um ramo que é muito bom, né? Agora, tem que ter dom para a política, Carlinhos? Jorge, eu lhe digo que, veja só, todos nós somos seres políticos, né? O homem vivendo em sociedade já é um ser político. Quando ele faz uma opção, ele está fazendo também política pelas escolhas. E política, na verdade, é a capacidade do homem se adaptar, ou modificar, ou transformar o meio em que ele vive. Entendi. Eu sempre participei da vida política, seja da vida política acadêmica lá na universidade onde eu estudei, na FMU em São Paulo. Né? Eu fui por 2 vezes candidato a presidente do diretório acadêmico de uma faculdade que tinha 5.000 alunos. Eu perdi uma eleição por 8, 10 votos. Então isso mostra
nossa capacidade de disputa. Exato. E eu sempre gostei da política como um bom debate, como um espaço para ideias, para sugestões, para projetos, entendeu? Para você alterar e melhorar o ambiente que você vive. Se você aceita tudo passivamente, não tenta melhorar nada, não tenta, pelo menos, dar sua contribuição, entendeu? Isso também é uma política, mas é uma política de omissão. Ah, entendi. Como dizia Bertold Brecht. Também é política, né? Também é política, Exato. da omissão. Quando E eu você se omite, preciso tem política também. eu preciso ser um político omissivo, um político de agir, de fazer, de sugerir, de propor, entendeu? E é nessa linha que a gente continua até hoje, atuando e propondo. Carlinhos, é tênue, às vezes, essa linha entre política e politicagem. Exatamente, não é? exatamente. Muitas vezes o que se conhece é a politicagem em detrimento da política, né, Carlinhos? Exatamente. Mas, Johnny, é por essa razão que a gente se propõe a ser candidato. No momento nós somos pré-candidatos, estamos aspirando à candidatura a prefeito, porque nós entendemos o seguinte: se as pessoas como nós, não é, que têm condições de apresentar projetos viáveis para o município, discutir a melhoria do meio que a gente vive, se a gente não se apresenta, entendeu? Nós vamos estar votando, não é, naqueles piores, talvez. Porque a gente faz política no sentido maior, no sentido da expressão, não é, da política como meio de transformação, como forma de melhorar o meio em que a gente vive, não é? Com proposições, entendeu? A gente não faz política por politicagem, com xingamento, com isso, com aquilo, com birra, tratar o adversário como inimigo. Não é por aí. A política a gente faz em cima de projetos, em cima de propostas. Por exemplo, a gente vem com o Partido dos Trabalhadores desde praticamente o seu nascimento. Eu lá em São Paulo, em 80, ainda não era afiliado. Mas na primeira eleição de Lula, eu vesti um avental de plástico, fui para a rua pedir voto. Porque entendi que nascia um partido político, que ele nasceu do seio do povo e que iria transformar a sociedade. O PT transformou a sociedade, entendeu? Isso é inegável. Todo mundo sabe os indicadores do Brasil no período que Lula governou e Dilma. Todo mundo sabe, não é, da inclusão do negro na universidade e na sociedade e na economia do país nos últimos 10, 12 anos. É uma coisa colossal, entendeu? Isso é inclusão social. Então, é também política de gestão que faz com que as pessoas melhorem de vida. Será que a comunidade negra teria a quantidade de universitários hoje nas universidades se não fosse o regime de cotas que o PT estabeleceu? É uma atitude política. Porque quando você tem propostas, quando você tem cenário de igualdade de condições, entendeu? Todos nós somos inteligentes. O negro é tão inteligente quanto o branco, quanto qualquer outra raça. Basta que ele tenha oportunidades iguais. Se eu tenho a oportunidade de estar na universidade, eu vou demonstrar a minha capacidade, meu intelectual. Sim. Agora, só que, antigamente, a opção política era de tolher, de impedir que o pobre tivesse acesso à universidade. E aí, você não poderia jamais mostrar seu potencial. Você não poderia sequer chegar à universidade. Como é que você poderia mostrar o que você era capaz de avançar se você não tinha acesso à informação? Entendi. Carlinhos, quem está ouvindo? Jorge faz a pergunta dele, viu, Jorge? Olha, quem está também assistindo, acompanhando a gente pela live é o Ivo Barreto. E ele faz uma pergunta aqui, ó. Pois não, Johnny, avisa a Carlinhos e pergunta a ele se ele sabe quem foi Silvestre Carneiro. Poxa, eu não sei. Que boa lembrança, Ivo. Ivo. Muito obrigado pela pergunta. Isso é Ivo, pergunta de compadre para compadre. Olha, Ivo, Silvestre Carneiro foi um dos homens mais inteligentes de Ipirá. Olha só. Né? Inclusive, podemos dizer que é uma referência negra de Ipirá. Olha aí. Isso pode não estar nos livros, viu, Ivo? Mas está em nossa memória. E por ironia do destino ou não, Silvestre era parente distante do meu pai, Silvestre Carneiro, entendeu? Foi, inclusive, Ivo, que eu sei que seu avô foi, inclusive, colega e amigo, sabe de quem? De Eugênio Gomes. É mesmo? Eugênio Gomes, escritor. Sei que ele recebeu carta de Eugênio Gomes quando estava nos Estados Unidos, entendeu? E Silvestre era íntimo de Eugênio Gomes, entendeu? Se você não sabe, esse fato histórico é muito importante. E Silvestre, avô de Ivo, pai de Mareni, da progenida. Por isso Carneiro, né? É de uma raiz, entendeu? Familiar, entendeu? De homens cultos. Só para você ter ideia, na época, Ivo, anterior a Silvestre, o avô do meu pai tinha uns irmãos que eram tabeliões, que eram também juízes de paz naquela época. Tal. Então nós temos essa estirpe familiar e, de repente, por um motivo, sei lá, talvez espiritual, entendeu?
Aí vem a vertente do Ivo, vem a vertente do Zé Baiano, do Carlinhos e tal. Nós temos até um parentesco um pouco distante. Eu não sei se você tem essa referência aí. Olha aí. Mas nós participamos dessa mesma estirpe, viu, Ivo? Olha só, eu não falei. Muito obrigado pela pergunta. Que era pergunta de compadre para compadre. Jorge Wellington. Pois é, rapaz. Carlinhos tem história, viu, Johnny? Tem, esse tem, viu? Vamos lá, Jorge. Pois é, ô Carlinhos, eu sei que você é atuante desde 1987, né? Através do Partido dos Trabalhadores. Isso. E você exerceu função de procurador, né, lá no município de Pintadas e Baixa Grande. Exato. Isso foi desde 1997 a 2016. Isso. E também atua defendendo os servidores públicos, o homem do campo, os trabalhadores urbanos. E me conte um pouco dessa sua experiência com todo... como procurador dos municípios de Pintadas e de Baixa Grande, e também com as pessoas, né, como os trabalhadores rurais, os servidores públicos. Nos conte um pouquinho aí, faça um resumo básico aí para a gente entender. Vamos tentar resumir rapidamente. Jorge, eu morei em São Paulo 8 anos, né? Quem me conhece sabe disso, passei um tempo fora estudando, trabalhando, voltando para Ipirá, em 87, eu fundei o meu escritório, independente. Diziam que só podia abrir escritório se fosse aliado de Humberto, que é nosso amigo, Colanese, né? E também de Diomário. Eu não abri escritório junto nem com Humberto, nem com Diomário. Eu achei que eu advoguei 2 anos em São Paulo, podia exercer minha profissão no meu gabinete, né? E aí, ver se a gente dava para coisa ou não. Eu advoguei ao lado dos trabalhadores, enfrentei a luta de reforma agrária, fui advogado de vários sindicatos na região, né? Desde Pecaetá até Tapiramutá, eram 10, 12 municípios. Atuei como advogado da Federação dos Trabalhadores. Então, larga experiência na área de reforma agrária, na área de possessória, na área de defesa de poceiros, enfim. E também atuei e atuo ainda como advogado trabalhista em muitas causas na região aqui toda, né? Nós, nessa área aí, a gente acabou se aproximando, né, de Pintadas, que a gente já tinha uma vivência, mas lá em Pintadas, a primeira prefeita eleita, que foi Neuza Cadore, né? Pouco tempo depois nos convidou para ser procurador, porque estava com dificuldade lá em Pintadas. Nós atuamos em Pintadas durante 11 anos, 2 gestões de Neuza, aliás, mais. 2 gestões de Neuza e mais uma de Valcisto, foram 15 anos assessorando em Pintadas. O município estava destroçado, todo desorganizado. Vocês sabem, uma boa assessoria, não queira ser melhor que ninguém, mas a gente sempre vestiu a camisa daqueles que contavam com nossa assessoria técnica. Nós lutamos muito por Pintadas, muito, muito, muito mesmo. Do mesmo modo de Baixa Grande. Pintadas, a prefeita na época chegou a sofrer um processo de impeachment, de cassação. Nós, podemos dizer que nós, através de minha pessoa, passei uma semana em Pintadas estudando a lei orgânica do município e nós conseguimos abortar o golpe que estava sendo impetrado contra a Neuza naquele momento. Naquele momento, ela passou a ganhar uma nova autoridade, um novo ânimo político, e hoje é deputada. Se ela não passa naquele teste, ela jamais seria deputada na vida dela. Então, é por aí. Depois veio Baixa Grande, lutamos junto com o Pedro, junto com o Gilvan, companheiros aguerridos, companheiros valorosos, que agora estão também juntos novamente, graças a Deus, entendeu? E lá Baixa Grande, 2005 até 2016, atuamos como procurador. Primeiro atuamos em favor dos servidores de lá de Baixa Grande, aqui também de Ipirá, sempre defendendo-nos, né, contra os arbítrios que prefeitos da época demitiam servidores de qualquer jeito, por decreto, sem qualquer processo administrativo ou judicial, e a gente reintegrei mais de 300 servidores de Baixa Grande. Aqui em Ipirá foram mais de 50 reintegrados, ou os que nos procuravam, né? E a gente lutou ao lado deles a conseguir a reintegração, com as indenizações. Inclusive aqui em Ipirá, nós, nesses 3 anos, nós já pagamos mais de 50 precatórios, entendeu? Como resultado do trabalho daquela época. E em Baixa Grande, nós passamos, depois de 2005, a fazer parte do governo Gilvan, de 2005 até 2008, 2009, com 2 gestões, 2008, 2 anos, né? 2008, 2012. Aí, no governo Gilvan, nós ajudamos a administração muito, cooperando lá, ajudando, atuando. Eu quase deixei meu escritório aqui para passar 2, 3 dias de Baixa Grande. Enfim, nessa caminhada, a gente está até hoje aí com os companheiros. No Sindicato de Trabalhadores mesmo, nós
assessoramos, defendemos várias ações, defendemos o próprio sindicato, entendeu? Da gestão que foram impetradas aí para tentar abrir novo sindicato, dividir a categoria. Nós tentamos aí, Sempre lutamos, luta, né? ganhamos a luta, fechamos o sindicato que pretendia abrir para dividir os trabalhadores, e hoje o Sindicato Trabalhador é único. Lutamos pelo sindicato também, dos calçadistas, pessoal do couro. Nós, junto com o Carlos Oliveira, mas nós iniciamos essa luta toda, constituir o sindicato, fundar o sindicato aqui. Abrimos o sindicato dos trabalhadores da fábrica de couro. Com isso, aí os gaúchos, na época, demitiram todos os diretores. Nós lutamos, reintegramos todos, foram 8 diretores reintegrados, e está até hoje o sindicato aí firme e forte, entendeu? Carlinhos, você já foi presidente do PT. Ah, sim. Presidente do PT por 2 vezes ou 3, não, 2 vezes presidente, e algumas vezes participei da executiva do partido. Sempre a gente está ali junto com o pessoal, participando da executiva, presidindo ou não. A gente está na ativa, assessorando, ajudando, contribuindo e militando no PT. Qual a contribuição que o PT deu para a cidade de Ipirá? Johnny, eu posso dizer o seguinte, olha, Ipirá, antes da parceria com o PT, era uma coisa. Depois da parceria com o PT, Ipirá melhorou muito. Se você olhar hoje, não é, do parque cultural que nós temos, Ipirá tem uma praça hoje de eventos que é das melhores do interior da Bahia. Infelizmente está subutilizada ou está desprezada. Mas é a melhor praça de eventos que eu conheço do interior da Bahia. Claro, fora, eu acho que Feira de Santana não tem uma praça como essa, nem Irecê, nem cidades. Além disso, o PT investiu muito aqui na cultura, investiu muito em saneamento, investiu muito na agricultura familiar, investiu muito na infraestrutura em geral. Ipirá não tinha água nos povoados. Quem colocou água nos povoados, todos os povoados, foi a gestão do PT, entendeu? Ipirá, como diz assim, carecia de muitas coisas que o PT trouxe para o município. O Programa de Saúde da Família, os PSFs, isso na área de saúde, entendeu? O maquinário, o conjunto de creches, conjunto habitacionais. Ipirá ganhou um dinamismo muito grande na administração depois que o PT passou a fazer a coligação com a administração. Isto é fato, entendeu? Ok, certo. Jorge? Ainda pegando nesse gancho aí, Johnny, doutor Carlinhos, você hoje é o pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Exato. Com essa sua pré-candidatura lançada, você pode afirmar que pode ser uma terceira via a ser pleiteada, saindo do modo, como sempre, entre os lados macaco e jacu? Você pode se considerar como se fosse uma terceira via para a população ipiraense? Olha, Jorge, no momento, nós estamos à disposição da terceira via. Nós estamos construindo a terceira via. Nós não estamos sozinhos, nós estamos construindo aí, com o apoio dos outros partidos, PDT, PCdoB e tal, tentando construir um bloco de oposição, terceira via, entendeu? Para viabilizar, entendeu? Uma candidatura nossa ao governo municipal, entendeu? É claro que não se descarta dialogar com outras forças políticas, mas a ideia é de constituir uma terceira via. A gente já vem tentando isso há algum tempo, mas me parece que o momento é bem propício, não é, para a gente constituir essa terceira via. Agora, isso claramente que depende muito de vários fatores, não é? A gente tem o PDT, a gente tem o PCdoB, a gente tem o PSB Ipirá, que precisamos conversar, entendeu? A gente tem outros pré-candidatos também que precisamos reunir e ver desses pré-candidatos qual que está melhor para assumir aí, não é? A cabeça da chapa, para assumir aí a direção, a coordenação dessa terceira via. Eu me coloco à disposição e me sinto preparado. Aí, Jorge. Olha, o João Caribé está participando, Carlinhos, pelo Face da Antena FM. Ele diz o seguinte: temos 20 anos de trabalho, João Caribé, né? E foi reentregado, né? Parece que ele fala assim, não é? O advogado foi integrado, meu advogado foi o doutor Carlinhos Baiano, concursado, e Luiz Carlos, quando foi prefeito, demitiu os funcionários, aí reintegramos, né, com o Carlinhos, mas nunca recebemos os tempos perdidos, mas
Eles aqui, no nosso processo, Carlinhos, está a passo de tartaruga, né? Está se referindo ao processo dele, né, de reintegração, e desde a época de Luiz Carlos, ele disse que você é um advogado e ele está achando o processo muito lento, o que a justiça é lenta, né, Carlinhos? Veja só, nós temos 2 blocos de processo de reintegração. Teve um com o Valtinei Aia e vários companheiros, vão 20 e tantas pessoas, e tem um com o João Caribé e mais quase 20 pessoas. O primeiro processo, que foi quase tudo na mesma época, mas cada processo é um processo. O primeiro processo nós já praticamente esgotamos, já pagamos quase 100% das pessoas. Esse processo de João Caribé é verdade, está atrasado, mas não é por conta do advogado. Por conta que foi um processo que a prefeitura embargou, criou embargos, impugnou cálculos, fez novos cálculos, os juízes aí determinaram perícia, e como coisa de perícia demora demais, entendeu? Acabou havendo um atraso de mais ou menos uns 2 anos em relação ao outro. Então essa questão que está se, no momento, tentando equacionar, porque nós, Ipirá, nós estamos sem juiz há uns 4 meses. Viu, João? Para sua informação, nós já reativamos o processo, porque a juíza deu uma paralisada, exigiu fazer novos cálculos atualizados. Nós já atualizamos e está há mais de 3 meses ou 4, João, com toda a conta feita, atualizada, para o juiz apenas mandar citar o município para retomar o processo. Nós estamos em fase de execução, para formar o precatório. Se você quiser ver, pode chegar no nosso escritório que a gente lhe mostra o cálculo atualizado, feito, as petições já tomadas iniciativas. Agora, infelizmente, a parte do juiz nós não podemos fazer, né? A parte judicial. Infelizmente, o judiciário brasileiro anda um pouco capenga, anda um pouco lento, né? E falta receber mesmo, entendeu? Mas vai receber, João. Tá. Pode ter fé que recebe e não é pouco dinheiro, não. Tá esclarecido aí, viu, Jorge? E para o João Caribé também participando dessa entrevista, né? Perguntando e o doutor Carlinhos começou a esclarecer tudo direitinho, né? Você pode participar também, né, na live da Antena e mandar sua pergunta também. Carlinhos, quando foi que o PT chegou mais próximo, assim, né, da prefeitura, o PT, não é? Sem a coligação, porque a última vez a gente sabe que teve que haver a coligação, né? Ainda teve o processo do Renova, mas qual foi a eleição que o PT teve mais perto de chegar? Olha, Jones, eu me recordo o seguinte: antes da coligação, a gente teve a candidatura de Carlinhos Oliveira, que na época, embora os 2 grupos tivessem muito forte, mas com a eleição de Carlinhos nós conseguimos superar os 2.000 votos na época. Era uma marca grandiosa, porque a gente saía de eleições menores. Mas com Carlinhos a gente teve uma eleição importante, uma eleição que o candidato na época conseguiu uma caminhada municipal e visitar os 4 cantos do município, né? Agora, de lá para cá, depois veio o processo de coligação. Vocês sabem que nós participamos de eleições estaduais, federais, eleição de governador. Você vê aqui na eleição de deputado, por exemplo, a gente teve quase 5.000 votos para deputado, se somarmos os deputados que votaram pelo PT. Entendeu? Entendi. Então, é preciso que a gente agora faça um teste, que o povo também, que acha que tem que ter outra opção política, não fique somente nessa alternativa. Cara, seria possível uma coligação? Ou não dá para falar isso? Johnny, é o seguinte, o que acontece? O PT, eu falo o PT, não é a opinião do candidato. O PT, no momento, tem pré-candidatura. Mas não se descarta a discussão sobre coligação. Entendi. Não se descarta, mas no momento não tem conversa de coligação, não tem coligação no momento, não foi feita nenhuma proposta e não foi feito nenhum entendimento. Como tem Grupo Ipirá, que é da base do governo, que também vota no governador, que vota no presidente, tudo mais e tal, é possível que eles possam querer, no futuro, conversar sobre coligação. Mas a meta não havendo coligação, nossa proposta é continuar a candidatura, entendeu, da terceira via, entendeu, até o final. Ok. Jorge? Pois é, ainda pegando essa mesma linha, em 2000... Deixa eu pegar os dados aqui que... Pega aí. Em 2004, deixa eu ver... Em 2008, foram candidatos professor Agildo Barreto, do PCdoB, ele teve 412 votos, ou seja, 1,38%. Antônio Diomário Gomes de Sá, ele teve 15.898 votos, ou seja, 53,25% dos votos. Luiz Carlos ficou em segundo lugar com 45% dos votos. E Marconi Ribeiro ficou com 0,33%.
Em 2000, deixa eu ver a outra aqui. Em 2012, aí teve aquele processo de que teve o Renova. A então prefeita eleita foi Ana Verena, doutora Ana Verena, foi eleita com 14.891 votos, ou seja, 46% dos votos válidos. Doutor Marcelo Brandão ficou em segundo com 46,4%, e Heraldo Campos ficou com 6,9%. Aí eu pergunto ao senhor, doutor Carlinhos, por que o PT não marchou com o Renova em 2012, já que o Renova ele também representava uma alternativa para os dois, que tinha já o grupo Macaco e Jacu, como sempre teve, e o Renova ele era uma alternativa, e o Renova teve uma considerável até para uma terceira via, teve quase 7% dos votos. Por que o PT não trilhou junto com o Renova? Olha, Jorge, eu me recordo bem que na época nós sentamos várias vezes com o Renova. Eu digo nós, o PT, através da minha pessoa, do companheiro Ademildo e tal, nós tentamos resolver essa situação. O PT entendia que naquele momento ia sair coligado com o Renova. E a conversação era nesse sentido. Só que o PT colocava como opção ser cabeça de chapa e Renova vir como vice, entendeu? As conversas foram evoluindo, mas chegou o momento que o Renova disse, não, a gente não cede a cabeça de chapa, não. A gente sai candidatura própria, mas a gente não cede a cabeça de chapa. Se o PT quiser, que venha na vice, tá? Foi naquela conversa, entendeu? E a gente entendia que nós estávamos, entendeu, com um certo fortalecimento, entendeu? E que poderíamos ter uma chapa mais ampla se fosse o PT na cabeça de chapa e o Renova na vice, entendeu? Juntava as duas forças aí, certamente nós teríamos mais de 4.000 votos naquele momento, ou 5.000 votos, entendeu? Mas o Renova não entendeu assim, achou que estava mais fortalecido e acabou dando no que deu, entendeu? Sim, nessa mesma linha que nós temos visto aqui que realmente o PT ele teve um gradativo recebimento de votos da população ipiraense. Eu vejo aqui que os dados dizem, né, que em 96 o senhor foi candidato ao PT, pelo PT, né? Teve 550 votos, ou seja, 2,05% dos votos válidos. E Dr. Luiz Carlos foi o vencedor dessa eleição com 50% dos votos, e Jurandir, o deputado Jurandir Oliveira, com 46% dos votos. Então, nós ficamos observando que isso aí foi gradativo, e o PT chegou a um patamar de ultrapassar os 2.000 votos. Consequentemente, quando você diz aí que até quando junta com deputado, com tudo, deu mais de 5.000 votos. Mas aí eu te pergunto, com todo esse aparato da gestão de Dr. Diomário Gomes de Sá, que teve apoio do governo federal, apoio do governo estadual, deputados, senadores, e o governo do PT assumiu a prefeitura de Pirá, quando a doutora Ana Verena ela deixou o cargo e o saudoso doutor Ademildo Almeida ele assumiu. O que é que você tem a falar um pouco da gestão de doutor Ademildo Almeida com o saudoso doutor Ademildo Almeida? Olha, Jorginho, eu primeiro queria fazer um ponto aí. Em 96 nós fomos candidatos, é verdade. Naquela época, Jorginho, o PT era tão pequeno em Ipirá, não só Ipirá, na Bahia, né? Nós não tínhamos eleito governador ainda, foi a primeira eleição de Pintadas, só tinha 2 prefeituras ou 3 no estado da Bahia, que era Pintadas, e aqui perto de Amargosa, uma outra cidade aqui, 2, 3 cidades que o PT tinha governo, não tinha ainda havido a eleição de governador do estado. E aqui, em Ipirá, o PT era tão pequeno que a gente ia fazer um comício, a gente às vezes, um subiu no caminhão e outro desceu para bater palmas, entendeu? A gente fez sim, era naquele tempo que o PT, nacionalmente, ainda era pouco conhecido e tinha pouca participação, entendeu? O PT vem crescendo muito. Você veja o seguinte,
que até 2002 também, Lula não tinha sido eleito ainda. Lula foi candidato 3 vezes. Depois de 2002 é que o PT experimentou um crescimento extraordinário. E aí, meu amigo, depois veio o Jacques Wagner numa eleição que ninguém acreditava, com Paulo Souto, que as pesquisas tentavam induzir o povo. Paulo Souto tinha 70%. Quem tinha 70% era Wagner. Paulo Souto só tinha 24%. Vamos passando no primeiro turno, entendeu? Então, naquela onda de crescimento, veio o Wagner 2 vezes, veio o Rui Costa, entendeu? Não é? 2 vezes também governador, entendeu? Então, o PT hoje é um partido nacional e se não, eu digo, o mais organizado do país. O PT é o partido hoje nacional e mais organizado do país. Com toda essa onda aí, esse retrocesso, mas o PT está firme. Aí você fala, mas aí depois veio o governo Ademildo, que lá e tal, e o PT... Você tem que ver o seguinte, o governo Ademildo foi prefeito, vamos dizer assim, numa casualidade. Ele era vice, a Ana Verena renunciou. Nós não tínhamos conhecimento, né, da situação de Ana Verena, né? Ninguém esperava aquela renúncia, acho que nem ele esperava. Pode até dizer o contrário, mas acho que nem ele esperava, entendeu? Então, Ademildo foi prefeito, mas ele não pôde fazer uma gestão como ele pensava, nem uma gestão petista. Ele mesmo dizia, eu sou prefeito da macacada. Ele dizia em público, ele não escondia isso para ninguém. O PT praticamente não participou da gestão de Ademildo, entendeu? Um companheiro muito sério, sempre foi um companheiro muito honesto, muito decente, mas infelizmente ele governou com a equipe que era toda da macacada. Ele praticamente não trocou os secretários, não é? Ele praticamente não incluía o PT na sua gestão. Eu acho que foi o grande erro dele. Porque depois que ele assumiu o governo, ele poderia muito bem negociar melhor isso. Entendi. E dizer, olha, tudo bem, eu era vice, agora sou prefeito, tudo bem que a gestão majoritariamente seja macacada, mas eu preciso incluir meu partido aqui, preciso chamar o PC, como diz assim, o Renova, e aqui discutir alguma participação, melhorava isso, nós teríamos saído grande do processo, mas aí depois deu no que deu. Vocês sabem que foi um governo que teve dificuldades sérias na Câmara, inclusive, né? E aí depois, infelizmente, veio Ademildo sofrer de grave doença e até ia falecer, não é? Ô Carlinhos, dessa época, o PT mudou porque, olha, quando você inicia, quando o PT estava iniciando, né, tinha uma roupagem nova, né, tem aquela empolgação toda, mas parece que quando começou a trilhar os tapetes do poder, parece que como se o PT tivesse mudado, sabe? Deixou de ser aquele partido das bases, das comunidades eclesiais de base, não é? Da Igreja Católica também. Mudou até aqui? Olha, Jones, verdadeiramente houve mudança significativa, é claro. Porque quando o partido estava no poder, quando o partido esteve no poder, aí vocês sabem, muitos dos militantes foram também chamados para fazer parte do próprio governo, ocupar cargos, tal. Então o PT perdeu muito militante de qualidade, né, para ocupar os cargos públicos, né? E aí o que acontece? Aos poucos, eu acho que houve sim, vamos ser verdadeiro, vamos ser transparente, houve sim um pouco de afastamento da base. Eu acho que esse foi o erro do PT. Porque o PT se distanciou um pouco das bases mesmo, entendeu? Porque quem é governo tem que governar. E aí você chama os melhores quadros para o quê? Para militar ou para governar? Você chama para governar. Mas é preciso, o partido, a gente faz essa reflexão hoje, que o partido parou de ter aquela formação política. Tinha que estar, sabe, descobrindo novos quadros, formando lideranças nas comunidades eclesiais de base, nos movimentos sindicais, nos movimentos aí de agricultores, nos movimentos de servidores, nos movimentos de fábrica, de operários e tal. Era preciso continuar aquele trabalho, não é, de renovação constante. Sim. E o PT, por um tempo, realmente não fez isso. Essa é a verdade. Vamos dar mão palmatória. Eu acho que o partido passou a viver mais, como diz assim, um tempo, passou a viver mais da mídia. Entendi. Não é? E a mídia tem seus benefícios, mas também tem seus malefícios. Exato. É preciso entender isso, entendeu? E foi a mídia que derrubou o PT. Foi a própria mídia que acabou depois, como de 2013 para cá, foi a mídia que produziu o impeachment de Dilma. Foi a mídia que jogou o lama no PT. Foi a mídia que atribuiu ao PT muitos dos crimes que não cometeu. Foi a mídia que praticamente diamonizou o PT, né, satanizou o PT, entendeu? Para produzir o resultado eleitoral que houve depois. Não é verdade, entendeu? Então, a mídia também, ela faz e ela também desfaz. Ela eleva um partido e também derruba, entendeu? Por isso que o PT hoje não está
como diz assim, somente na mídia. O PT está voltando às bases. Nós estamos discutindo em cada local as proposições, a participação do PT, renovando a militância, incluindo a juventude. O PT hoje tem mais de 1 milhão de filiados. Entendi. E está aumentando o número de filiados jovens. Jorge. O sentido é de renovar o partido. Ok. Jorge? Pois é, rapaz, a mídia é um caso sério. Quando se trata de mídia, principalmente essa grande mídia, né? A mídia é o mercado. Quando a mídia casa com o mercado, é problema. É verdade, é verdade. Inclusive, essa própria mídia grande, a grande mídia, né, com vários veículos aí de nomes importantes no cenário brasileiro, muitas vezes ela induz a população até pensar errado. É verdade. E, consequentemente, ela faz com que o brasileiro pense para atender às solicitações do que ela quer. É verdade. Como é que você vê esse cenário brasileiro atualmente com essa polarização do atual governo Bolsonaro, que veio que ganhou do PT, que ninguém esperava? Aliás, jamais ninguém falava que Bolsonaro seria o presidente do Brasil. Mas com esse desgaste que teve a esquerda, eu não vou dizer nem o PT, assim, eu digo a esquerda porque existem coligações. Eu não posso, eu acho que é até uma infelicidade, muitas vezes, a pessoa direcionar tudo para o PT, não querendo defender o PT, não é isso. É que a esquerda é composta de vários partidos. Justo. Como é que você vê esse cenário brasileiro atualmente? Jorge, é o seguinte, veja só. A grande mídia, vamos ser claro, os veículos que monopolizam a comunicação no Brasil, entendeu? Eles realmente induzem. Todo mundo sabe que a Rede Globo elegeu o Collor naquela época. Induziu que Collor era o jovem, que era isso, que era aquilo. Fez todo um marketing em cima, não é? Daquelas propostas do novo, do isso, daquilo, tal, e o povo acabou indo nessa ali e tal. Teve grandes debates, Lula teve para ganhar a eleição, mas perdeu por pouco por conta da mídia, não é? Agora, recentemente, não é? Tanto a mídia brasileira como o mercado parece que fizeram uma combinação, não é? Para demonizar. Como é que diz assim? Demonizar. Demonizar o PT, satanizar o PT, e vem os fake news, milhares aos milhares. Aqui no Brasil está se descobrindo agora que o pessoal de Bolsonaro gastou milhões para conseguir disparo de WhatsApp, entendeu? Com notícias falsas, todas elas contra o PT, entendeu? Aí o que acontece? As pessoas menos avisadas ou que não pensam muito na política, não acompanham no dia a dia, recebem a notícia da grande mídia. Dificilmente essas televisões, dificilmente esse meio de comunicação, eles passam a verdade. Eles passam, como se diz assim, muitas vezes uma matéria que eles querem que o povo pense que aquilo é a verdade. Quando a verdade, às vezes, está por trás daquela matéria, é bem diferente. Agora, por exemplo, o governo Bolsonaro vai acabar com o seguro, já está propondo acabar com o seguro DPVAT. Tem meio de comunicação dizendo que o deputado que ficar contra isso, que é contra o povo, e não é. Na verdade, o seguro DPVAT é um seguro do povo. O povo não faz seguro. O povão não faz seguro. O DPVAT é aquele seguro de veículo, quando alguém é atropelado, a família recebe a indenização de R$13 mil. Acabar com esse seguro significa acabar com a indenização das famílias pobres, entendeu? Mas a mídia mostra o outro lado. Não, o governo vai tirar o seguro DPVAT, não vai ter mais pagamento, R$80 por ano. Ora, R$80 por ano. E se uma família for, ou tiver alguém vítima, vai deixar de receber indenização porque não tem mais DPVAT, entendeu? Isso que é uma briga do presidente Bolsonaro com seus correligionários, não é? Porque são donos de seguradora, mas o povo paga o pato, entendeu? Então, o que acontece? O PT sofreu todo esse processo e agora nós estamos vendo aqui no Brasil, Jorge, através do Intercept, entendeu? Está sendo um veículo importante para tornar clara, entendeu? Essa relação que houve da mídia com a tal da Lava Jato, que foi uma operação aqui no Brasil e tal, e está desmontando tudo. A gente tá sabendo agora que os juízes que condenaram, né, normalmente, os membros do PT, era adversário político, entendeu? O cidadão era juiz, também era acusador, que não pode ser juiz e acusador. O Ministério Público denuncia e o juiz, não julga.
mas ele orientava a acusação, fazia tudo, forjava a prova. Nós não temos mais como esconder que Lula foi vítima, entendeu? Não só o Lula, como vários companheiros, foi vítima de um processo absolutamente parcial, onde o juiz era o acusador e o inimigo político, entendeu? Aí tem uma situação que realmente hoje está vindo às claras, entendeu? E o PT no Brasil hoje, no momento, se encontra em ascensão. Se tiver eleição direta hoje, bota Bolsonaro. E todos os caras que tiverem com Bolsonaro, que Lula ganha de goleada. Todo mundo sabe disso aqui no Brasil, entendeu? Por quê? O grande golpe político foi também um golpe de mídia, que Lula chama de lawfare, né? O pessoal chama de lawfare, aquela guerra de, não é? De informação. Foi um grande golpe de mídia e um golpe político. Entendeu? Inclusive com a pactuação do judiciário. À medida que o judiciário deixou a coisa correr solta, lavou as mãos, entendeu? Deixou o processo irregular correr, entendeu? Deixou que se aplicasse as leis de forma errada, entendeu? Deixou que não se observasse princípios constitucionais, entendeu? Então, Carlos, o judiciário se corrompeu, é isso que você está afirmando? No mínimo foi complacente. Porque quando a gente fala em corrupção, a gente fala que levou propina e tal, mas no mínimo foi complacente. Aceitou atos ilegais como fossem legais, entendeu? O Moro, por exemplo, nos primeiros momentos que fez aquela condução coercitiva, entendeu? Não era para o judiciário permitir, disse, opa, alto lá. Suspendia logo, afasta, que aí é parcialidade. Ninguém pode ser conduzido, entendeu? Para prestar audiência forçada, senão se tivesse sido anteriormente intimado, entendeu? Isso. E se recusado. Lula sempre se colocou à disposição, disse, estou à disposição de qualquer juiz, qualquer tribunal. Me intime e compareço. Ele nunca se negou. E existe um fato subjacente aqui no Brasil, que inclusive foi a aeronáutica que impediu que o helicóptero levasse Lula para ser ouvido por Moro naquela vez que mandou, não é, conduzir preso. Chegou em São Paulo, segundo notícias das redes sociais e tudo mais e tal, a polícia aeronáutica disse, daqui não se conduz um presidente, entendeu? Dessa forma, entendeu? Entendi. Jorge, deixa eu ir aqui para o Face da Antena. O Ivo Barreto novamente participando e perguntando, Johnny, gostaria de saber do amigo Carlinhos Baiano, que está aqui conosco hoje na nossa série de entrevistas com os pré-candidatos, quais os investimentos do atual governo Rui Costa em Pirá, não é? Também tem uma ponderação aqui do João Caribé, que ele disse que você era funcionário como advogado do PT quando Ademildo era prefeito. Ele disse assim, ó, que a Secretaria da Agricultura, na época, era com César. Era César o secretário de Agricultura do município, né? Na gestão Ademildo Almeida. É a ponderação do João Caribé. Tá? Então, a primeira pergunta, Carlos, é sobre essas obras do Rui Costa. Ivo, pelo que eu sei, o governo Rui Costa continua investindo em Pirá, investindo em projetos de água, em construção de poços, em água doce, em dessalinizadores, entendeu? Investimento aqui na saúde. Vocês sabem que essa UPA foi construída e entregue ao governo, já na época de Aníbal. Foi entregue essa UPA totalmente equipada, entendeu? Continua investindo em projetos de infraestruturas, entendeu? Agora, evidentemente, que nós sabemos que o país passa por uma crise, não é? Uma crise desenfreada. O Brasil, no momento, passa por um processo de perda de renda muito grave, entendeu? Por conta como diz assim, da baixa do comércio, da indústria, enfim. Nós passamos um momento de crise. Eu creio que, dentro de algum tempo, a gente possa estar recuperando. E os investimentos diminuíram por conta da falta de recursos do Estado. Mas o governo continua investindo. O governo investiu no CETEP, o governo, recentemente, entendeu? Renovou todo o CETEP e instituiu aqui a fábrica do couro, né? Entendeu? Está investindo em projetos de água doce, de salinizadores e outros projetos aqui na região, entendeu? E a gente, no momento, não tem os dados concretos, assim, mas a gente vai levantar isso uma hora e passar isso a público. É evidentemente que houve uma queda de investimentos, entendeu? Devido à situação de crise. Afinal, o que é que o governo federal tem feito no Brasil? O que é que o Bolsonaro tem feito desde que entrou? Só problema, arrumado briga, não investiu nada, entendeu? E, na verdade, o Brasil está paralisado. Os empresários presos, os canteiros de obras paralisados, entendeu? E o Brasil está paralisado. A gente não tem investimento público no Brasil atualmente, entendeu? Pelo que eu saiba, salvo raras exceções, entendeu? O governo estadual também está investindo na área de saúde,
construiu aqui em Feira de Santana, entendeu? A policlínica, colocou Ipirá ônibus novos para levar as pessoas, com hora marcada, leva e traz. São, assim, investimentos sociais importantes que a gente tem, né, no momento para apresentar. Jorge. Agora, João Caribé, é verdade que César era secretário, eu não gosto de deixar sem resposta. Exato. Era secretário de Agricultura, fez um bom trabalho, mas, João, tem um dado que você não está aí inteirado. Eu não fui servidor de Ipirá, nem na gestão de Edemilton, nem em gestão nenhuma. Eu sou seu advogado no processo de várias pessoas, enquanto eu tive o processo e tenho o processo de Ipirá, eu não posso ser servidor, eu não posso, como diz assim, assumir cargo de administração, salvo o prefeito, porque eu vou deixar os processos para aqui. Pessoa de minha confiança, meu filho, minha esposa, continue e tal. Mas eu não fui funcionário de Ipirá, não, João. Eu fui servidor, procurador de Pintadas, nas 2 gestões de Neuza, uma de Valci, de Baixa Grande, 2 gestões de Gilvan e mais uma de Pedro, entendeu? E tenho feito um bom trabalho. Eu creio que fiz um bom trabalho. Pelo menos essa é a referência. Esclarecido. Jorge, agora. Doutor Carlinhos, o senhor acredita... Fala, Jorginho. O senhor acredita que a educação seja o pilar para um crescimento de uma sociedade? Jorge, eu acredito piamente que a educação seja o principal pilar de crescimento para a sociedade. Que através da educação você qualifica o ser humano, não é? Seja para exercer qualquer profissão, seja para exercer qualquer atividade comercial. Enfim, a educação é que liberta as sociedades e os povos, entendeu? Sem educação a gente não tem como experimentar maiores índices de crescimento. Um dado interessante, se você reparar, com o crescimento do investimento e da formação acadêmica do nosso povo, você percebe que o Brasil, ao pouco, vai aumentando, entendeu? A participação, inclusive, da raça negra, entendeu? No PIB nacional. Hoje, grande parte, não tenho dados aqui, da classe média emergente, você pode ver lá que o negro participa lá. Eu mesmo não sou nem pobre nem rico, mas me considero um emergente. Estou aí no meio. Isso. Não sei o percentual exato, mas é pela educação que se liberta os povos. É pela educação que famílias vêm melhorando seu índice do IDH, entendeu? É pela educação que a gente adquire melhor qualidade técnica, é pela educação que a gente melhora a performance das cidades, dos estados, entendeu? E do país. Ô, Jorge, olha, o nosso tempo sempre vai se esvaindo e algumas perguntas relativas a Ipirá agora, né? Por exemplo, e são muitas perguntas, cara. Se eu fosse te perguntar aqui o que eu tenho para te perguntar, cara, era o dia todo aqui, viu, Jorge? Estou à disposição, estou preparado. Eu ia falar sobre a mídia, né? Ia falar sobre todo esse processo de politização do judiciário, ia falar também sobre a questão dos Bolsa Família, tudo isso do posicionamento de Lula, a soltura de Lula, que está solto, mas não está em liberdade, outra coisa. Então, para a gente falar, tem muita coisa. Sim, Jorge, pode falar. Inclusive, você falando aí, Johnny, só para eu complementar, que também temos algumas questões em nível de Brasil, do atual governo, onde ele quer aprovar algumas PLs, né, que é a PL 2418, que nós chamamos de Patriot Act, que é um termo em inglês, só que, carinhosamente, o duplo expresso, doutor Carlinhos, que inclusive eu lhe aconselho até você dar uma observada no YouTube, duploexpresso.com, ele colocou como Patriot Act Tabajara. Tabajara porque em nível de Brasil, né? No Brasil, é nacional. Pois é. Então, tem a 2418, ela legaliza o governo a lhe rastrear. A 1595 é a lei do antiterrorismo. A PL 443, que é uma portaria, né? A 3389, que é o cadastramento em redes sociais, ou seja, você vai ter que colocar o seu CPF. E a PL 10046, que é o cruzamento de dados biológicos. Vixe, então, eu sei que Johnny falou aí que a gente vai falar sobre Ipirá, mas eu queria só que você desse uma pincelada, caso você também esteja apto a falar sobre essas PLs. Porque, praticamente, podemos dizer, resumindo a grosso modo, isso é o fechamento do regime. Isso, Você tem alguma coisa a falar? Jorginho, eu não analisei ainda essas PLs que você coloca aí, mas
A começar pela sua sucinta análise, entendeu? A gente pode ver que é exatamente o oposto do que se faz aí nos Estados Unidos, do que se faz em outros países, que é, em vez de se, não é, coibir essas práticas, não é, essa coisa do rastreamento e tal, entendeu? É uma coisa mais de uma vigília, não é? É uma vigília do cidadão, entendeu? Isso aí interfere no direito individual, seja da imagem, do pensamento. É uma forma de censurar, de coibir a participação das pessoas, não é? De conhecer o pensamento das pessoas, não é? De modo individualizado e de praticamente organizar formas de repressão também, porque à medida que você possa ser rastreado, entendeu? Você passa quase que a andar com chip, basicamente, né? Isso, estranho, né? O que Isso, me né? deixa... Parecendo um instrumento do regime militar, que infelizmente, entendeu? No Brasil hoje, o governo está aí fazendo o seu desmando e conta com um Congresso que se aproveita também da fragilidade, que o presidente, eu me considero que seja um presidente frágil, entendeu? O Congresso, em sua maioria, não é? Ele praticamente está participando do governo como se for um parlamento. O Congresso hoje tem Bolsonaro como primeiro-ministro. Na verdade, quem governa é o Congresso. Só se faz aí o que o Congresso quiser. O que não quiser, não passa aí, entendeu? É verdade. E respondida, Jorge, sobre isso, né? Olha, a Judete está. A Judete aqui, Jorge, você só para. Ela está insistindo aqui. Johnny, faz minha pergunta, por favor. A pergunta de Judete é a seguinte: se vai coligar com a macacada ou não? Isso que ela quer saber. Olha, Judete, eu não posso, veja só. No momento, nós não temos coligação com a macacada nem com a Jacuzada. Nós temos uma pré-candidatura, mas, como te falei, nós estamos abertos ao diálogo. Nós não podemos dizer, não vamos coligar com ninguém, nem vamos coligar tal. Se o PMDB quiser conversar conosco, a gente está disposto a conversar. Se a macacada quiser conversar conosco, a gente está disposto a conversar. Conversar no plano das ideias e dentro de propósitos políticos, não de politicagem, entendeu? E se for para discutir sobre coligação, quem decide é o partido como um todo, não é o pré-candidato, entendeu? Se o partido decidir, nós não vamos coligar, vamos romper a candidatura até o final, eu vou até o final. Se o partido decidir que deve coligar, deve-se discutir os termos de coligação, seja com A ou seja com B. Está entendendo, Judete? Pronto, respondida a pergunta da Judete, viu, Jorge? Com certeza, Johnny Costa. Estamos acompanhando. Agora, Carlinhos, vamos ter um pouquinho aqui, né? Também tem muitas perguntas também do Nacional, que a gente tem que se questionar, mas essa não vai ser a única entrevista que a gente vai estar falando contigo. Mas aqui em Pirá, né? Vamos lá, o que você faria? Como é que você vê, por exemplo, o centro de abastecimento? Como você vê a saúde de Pirá hoje, sabe? Como você vê a educação em Piraense hoje? Exatamente, Jorge. Nós estamos discutindo, Jorge e Jones, né? JJ. Nós estamos aí discutindo e construindo um plano de governo. No momento, nós estamos construindo o esqueleto do plano, que são as linhas mestras, não é que é a estrutura básica, né? Mas nós estamos também percorrendo as comunidades, associações, comunidades rurais, e também vamos conversar com as instituições, sindicatos e segmentos urbanos, né? Comunidades de bairros e tal, sobre as questões que mais interessam ao povo. Por exemplo, não é segredo para ninguém que a saúde de Pirá hoje se encontra destroçada, desaparelhada e desarranjada, uma coisa desarrumada. Você chega ali na zona rural, um simples atendimento no PSF, que é o Posto de Saúde da Família, você não consegue. O médico vai um dia ou dois, quando vai algumas horas, entendeu? Então é uma coisa desorganizada. Não se tem aí uma organização na saúde, e a nossa ideia mesmo é o quê? No campo da saúde, a gente equipar, organizar direitinho, entendeu? Principalmente estadualizar o hospital. O município não comporta mais manter o hospital municipalizado, porque ele esgota os recursos da saúde, entendeu, Júnior? E com isso se tem uma precarização de investimento na saúde. Os PSFs têm que funcionar em todo o município. Brigaram tanto para dizer que os médicos cubanos não tinham qualidade e tudo mais tal. Tiraram os médicos cubanos, mas o prefeito não está colocando médico no PSFs. Hoje tem muitos PSFs aí sem médico. E isso é um absurdo, é uma vergonha, entendeu? Não há uma forma que precisava haver. Para nós tinha que ter uma comunicação entre o PSF e a central de marcação de exames, por exemplo, entendeu? Ou de especialidades médicas. O sujeito está lá no interior,
tem um problema lá e tal, ele vai no PSF, tem que ter um médico lá. Se lá o médico não consegue solucionar o problema de saúde dele, ele de lá mesmo, ele tem que comunicar para marcar o exame dele, ou marcar o tratamento especializado, entendeu? E já dá o retorno, através do PSF ou dos agentes de saúde. Entendi. Entendeu? A gente precisa fazer essa conexão, entendeu? E passar o hospital precisa retornar ao Estado, que é para sobrar dinheiro na saúde, para investir na saúde do município, para melhorar, para equipar, entendeu? Tanto a UPA como os PSF, botar o funcionamento integrado. Agora me diga uma coisa, eu vou fazer a pergunta do GEL, mas eu queria fazer só também uma afirmação sobre isso. Então presume-se que se o Hospital de Pirá fosse estatal, a saúde seria melhor? Sem dúvida. Eu vou lhe dizer por quê. Olha, nós estamos construindo aqui, me parece que como é que chama? Duas unidades, né? Duas UTIs. UTIs. E não concluiu nenhuma das duas ainda. Em Irecê, o hospital tem várias UTIs. Tem ampliação de leitos muito melhores e maiores do que Ipirá. Então, o hospital de Ipirá precisa ser um hospital regional, para servir aqui para a região. Ipirá, Pintada, Baixa Grande, aqui, não é? Serra Preta, Pé de Serra e tal. Enfim. E o recurso que o município destinaria ao hospital, que é grande o recurso. Ademildo, que era médico, já dizia que podia botar tanto na saúde, que melhorar tal. Ele dizia, rapaz, não tem como colocar mais dinheiro na saúde, porque só o hospital consome mais da metade do recurso. Do recurso do município. E o município não tem como fazer investimento no hospital. O município não tem como investir em UTIs, não tem como modernizar o hospital. E se fosse do Estado, o Estado teria essa obrigação, e o Estado tem muito mais recursos e possibilidades de ampliar, modernizar e fazer hospital regional, entendeu? E a saúde aí teria mais recursos municipal para aplicar, entendeu? Na saúde. Ô Jorge, o Carlinhos, deixa eu ir para o telefone, acho que tem alguém aqui. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Um momento só, que eu vou só... Pronto. Boa tarde. Pode falar então, com o doutor Carlinhos. Boa tarde. Boa tarde. Luciano. Tudo bem, doutor Carlinhos está à sua disposição. Pronto. Ô, Johnny, eu estou ouvindo aqui o programa, você sabe que eu sempre estou ouvindo o programa. Estou ouvindo aqui o doutor Carlinhos falando sobre a questão do hospital. Uma boa tarde a doutor Carlinhos. Boa tarde. Não me conhece o nome, mas pessoalmente ele já me viu algumas vezes. Eu estou no segundo mandato como vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde. Correto. E tenho 6 anos no Conselho Municipal de Saúde, certo? Nós sabemos que o hospital, isso que o doutor Carlos está falando, é uma verdade. Esse hospital municipal, ele não era para ser da prefeitura. Não era para ser da prefeitura. A prefeitura hoje não tem como marcar com a despesa do hospital, certo? O Johnny Costa me conhece muito bem, e esse programa também é livre na audiência, e as pessoas sabem que eu não sou partidária, não tenho partidarismo. Já votei no PT, PMDB, PSL, PSD, eu não sou partidário, eu voto nas pessoas pelo projeto. Agora, é bom lembrar que esse hospital foi devolvido ao município, se eu não estou enganado, que na época não era do Conselho, na época da gestão passada, que foi até uma questão que as pessoas comentaram muito e acharam errado, que a gestão passada, acho que no período era doutor Diomário, não tenho certeza, mas acho que é doutor Diomário, que aceitou o município como para ficar para o município. Ou foi doutor Luiz Carlos, eu não lembro qual foi dos dois. Foi Luiz Carlos, na gestão Luiz Carlos. Foi quem? Foi na gestão do Dr. Luiz Carlos que o hospital passou a ser municipal. Pronto, doutor Luiz Carlos. Foi um grande erro aceitar que esse hospital ficasse sendo do município. Só que tem uma coisa, que é interessante, já disse e repito, não tem nada com questão do partidarismo, mas assim, a gestão passada passou 12 anos no poder. 12 anos no poder. O governador do estado, em 8 anos, 8 não, há quase 12 anos também, era aliada ao governo, que era o PT. Porque nesse tempo não lutaram, deve se lutar
A gestão aí não está para esse hospital para o Estado. Por que antes, que tinha tudo nas mãos, federal, estadual, não devolveram para o governo? E por que hoje não há tanta luta para devolver para o governo, e se o governo quer aceitar de volta? Isso, muito bem. Só seu nome. Eu tô referindo a você? É Luciano, John. Luciano. Pronto, Luciano. Valeu, meu irmão. Tá aí. Uhum. Luciano, você tem razão. Realmente o hospital foi passado para o município na gestão do Luiz Carlos, né? E de lá para cá, entendeu? Os prefeitos vêm sofrendo com dificuldades para manter o hospital. Pois bem, eu sou daquelas pessoas que pensam o seguinte: se há um interesse comum do município passar esse hospital para o Estado não vai receber ele assim, eu quero passar e o Estado quer receber. Não é assim. Eu acho que nesse objetivo, quando é bom para o município repassar isso para o Estado, precisa que as forças políticas do município, seja PT, PCdoB, seja DEM, seja PSDB, Macacada, Cu, é preciso que a gente trabalhe no mesmo sentido. Todos nós, entendeu? Não é? Todos nós concordemos em repassar para o Estado e a gente vai vai encabeçar essa luta junto com os outros partidos, entendeu? E levar a gestão para o governo do Estado. Olha aqui, ó. O município não pode continuar mantendo o hospital, assuma, entendeu? Isto é um pensamento comum de todos os partidos hoje, da base do governo, entendeu? Do PT, do PCdoB, do PSB, do partido lá do PSD, de Otto Alencar e dos outros. Eu acho que também é um pensamento, entendeu? Não é do grupo da Jacuzada, que tem aí o PSDB e o DEM e outros partidos. Se há esse pensamento comum, vamos fazer uma corrente em favor de Ipirá, entendeu? E dizer para o governo: olha, Ipirá quer devolver o hospital, vocês precisam, não é, aceitar para que a gente possa investir melhor em saúde. E é o Estado que tem condições melhores de investir no hospital, entendeu? Eu acho que nesse sentido a gente não tem que fazer politicagem, a gente tem que fazer política boa. Política boa para o povo é aquela que satisfaz ao interesse da população ipiraense. Prontinho. Okay. Johnny? Sim, Luciano. É interessante porque, assim, quando teve essa questão da SAMU no Ipirá, eu, como conselheiro de saúde, eu votei contra. E quando eu falei à população, algumas pessoas que eu tinha votado contra, algumas pessoas me rebateram: mas como é que você votar contra? Eu disse: sabe por quê? Ipirá hoje não tem condição nenhuma de manter um hospital, vai manter uma SAMU, uma UTI móvel. Não tem condição, não. As ambulâncias da SAMU hoje estão aonde? Alguém sabe me informar? Ô, Luciano, olha, Luciano, eu gostaria de ter Essa tempo pergunta aqui. não é para nós. Ô, Luciano, eu gostaria de ter tempo, mas meu tempo está explodido aqui, Luciano. Eu agradeço a sua participação, a sua contribuição. Quem tem que saber agora é o prefeito, onde é que está a SAMU, onde é que está isso, né? Ele criticava bastante, ele tem que dizer o que é que fez, né? Eu vou concluir, Diogo. Sim. Eu vou concluir, porque assim, ó, a SAMU veio para Ipirá na gestão passada, ficou aí o tempo todo sendo um elefante branco para o município, como tá agora. Eu estou dizendo isso, doutor Carlos, porque agora... Eu concordo com você, é verdade mesmo, né? Vai vir um monte O atual gestor também dizia que não funcionava porque era incompetência e tal, e vai acabar o governo e não vai funcionar também. Mas, John, um dia me leva aí pra gente conversar, velho. Tá certo, meu irmão. Valeu. Valeu, Luciano, um abraço grande. Valeu. Carlinhos. Para lutar pelo bem de Ipirá. Pronto. Ok, meu querido, conto com vocês. Ô Jorge, meu tempo aqui tá escorregadíssimo aqui, tá em cima aqui, é tanto assunto, o pessoal participando. Tem a pergunta aqui ainda, gente. Pode o pessoal perguntar. do Face aqui, do Marconi também aqui, que quer contribuir também com a entrevista. Tem a pergunta do meu amigo Gel. Olha, a última vai ser de Gel. O Gildete está se preparando para outra pergunta. A pergunta de Gel para encerrar, viu, Jorge? Boa tarde. Gostaria de saber, doutor Carlinho, por que os empregos estaduais do Ipirá não ficou com o comando do PT e sim com o deputado Jurandir? Responda, Carlinho. Dá para você responder isso? Realmente é uma situação complexa, viu? No primeiro governo Wagner, havia um critério, viu? Eu vou ser direto na resposta, havia um critério que os deputados participavam da divisão dos cargos no município e o PT local também fazia algumas indicações. No primeiro governo Wagner, nós indicamos 3 ou 4 pessoas para o Detran, inclusive a chefia. Indicamos. Mas já por discussão da base do governo, você sabe que a base do governo hoje ampliou, cabe todo mundo. Tem muita gente que era do DEM, hoje está no governo. Era assim. Não é? Muita gente hoje que era do DEM e outros partidos, está tudo do PP, está tudo no governo. Aí, a base ficou grande demais e todo mundo quer fazer indicação. O que acontece?
Alguns cargos ficou para indicação de Neuza, outros ficou para indicação de Jurandir, que também é da base do governo, né? E a gente está lutando, inclusive, para que haja ampliação desses cargos de Ipirá, porque ali em Itaberaba são mais de quase 200 cargos estaduais. Ipirá tem 30 cargos só. Aliás, contando com os diretores de escolas, né? E aí o que acontece, companheiros? No momento de hoje, o critério é pela votação dos deputados. Entendi. Então, os mais votados foram Neuza e Jurandir no município estadual. É por isso que fazem a indicação dos poucos cargos que existe em Ipirá. Nós estamos discutindo com o governo do Estado, através do PT, através do nosso deputado Marcelino Galo, nós temos quase 1.000 votos do Marcelino Galo aqui. Ele disse, Carlinhos, eu não tenho como indicar, porque o critério agora é esse. Entendi. Entendeu? Agora, a gente está lutando, sabe o que é? É para ampliar os cargos em Ipirá. Eu não sei por que Mundo Novo tem que ter CAR, tem que ter DIRES e Ipirá não tem. Sabe o que acontece? Precisamos lutar para que Ipirá seja transformada numa região administrativa, como Serrinha, ou uma sub-região. A gente pensa em Ipirá grande. Não pensa em Ipirá pequeno. O que é pequeno demais é difícil até de dividir. Mundo Novo tem tamanho de Mundo Novo, menor que Ipirá muito. Tem CAR, Mundo Novo tem DIRES, Direção de Saúde, entendeu? Ipirá não tem nenhum desses órgãos. A gente precisa lutar para que Ipirá também tenha essa estrutura para ampliar esses espaços políticos e gerar mais emprego para o nosso povo. Essa é a verdade. Ok, Carlinhos. Carlinhos, 4 horas já. Jorge, vou me despedir aqui, porque a Bia já está aqui firme e forte no programa dessa quarta-feira. Essa entrevista aqui parece que não ia ter fim se a gente ficasse aqui batendo papo, tirando dúvidas, esclarecendo muitas coisas, viu, Jorge? O tempo foi curto para a gente, viu, Jorge? Com certeza. Doutor Carlinhos, eu agradeço a sua presença, agradeço a explanação que você fez aqui para os ouvintes da Antena FM e da Rádio Web Piracite. E, com certeza, lá na frente nós vamos ter outra participação do senhor e só temos a agradecer a sua participação. Valeu, Jorginho, eu que agradeço. Você está do outro lado aí. Mas a gente está aqui acompanhando seu crescimento também, torce por você e você torce por nós também, não é? Aqui do Camisão, do Ipirá, entendeu? Agradeço muito, me sinto em casa e estou bem à vontade, tá? Para colaborar com vocês, qualquer momento que precisarem, estarei presente. Ok, Carlinhos, a gente, assim, mais uma vez abraça você e agradece. Johnny, sim. Antes pra eu não esquecer, você sabe que Carlinhos é cantor, né? Outro cantor? Ele dá uma palhinha aí também. De vez em quando, a gente junto com o companheirado, a gente faz um somzinho. Sabia não, olha só, não sabia não. Carlinhos, leva um abraço para toda a sua família, de todos aqui da Antena FM, foi um prazer recebê-lo aqui.